Bom dia, galera. Tudo bem? Bom dia, meninos. Estamos aqui para mais uma aula, ok? Falamos muito, né, sobre a introdução do texto dissertativo, argumentativo, modelo Enem. Última aula, não deu para a gente produzir. Já li algumas introduções de alguns alunos que me mandaram, poucos, continua sendo poucos, mas paciência, né? E aí hoje eu trouxe aqui mais um modelinho para vocês, só para vocês verem, né, como há essa possibilidade. Vocês assistiram esse filme, essa série, né, de filmes? São 3 filmes, eu adorei. Os Jogos Vorazes, né, o nome do filme. E aí eu trouxe aqui, só para vocês terem novamente mais uma ideia, né, de como nós podemos usar. Até porque semana que vem tem prova. E como será a nossa prova? É claro que vocês vão ter que fazer uma introdução, talvez 2. Estou pensando ainda, não elaborei a prova ainda, mas estou pensando em 2 introduções. Provavelmente eu vou dar para vocês o nome de um filme, uma citação para vocês construírem uma introdução, tá bem? Nada muito difícil, porque vocês, para quem está fazendo as tarefas, para quem está elaborando os textos, vai ser fácil, né? E aí o tema aqui é o poder de manipulação das mídias na política brasileira. O que são as mídias? Jornais, revistas, novelas, rede social, né? Tudo que sai aí na televisão, no rádio, jornais impressos, tudo isso é mídia. Qual é o poder que essa mídia tem de manipular o eleitor na época da política? Não é? Qual é o poder? Como que eu vou usar jogos vorazes? É possível? Pensa aí, se essa fosse a prova, use os jogos vorazes nesse tema. Você conseguiria? Então, eu coloquei a sinopse do filme, né? Sinopse é o resumo do filme, né? Um resumo bem resumido mesmo do filme. Porque se alguém não assistiu, vai ter pelo menos uma noção do que é, né? Então, a antes América do Norte, agora formada por 12 distritos, é comandada com mão de ferro pelo presidente Snow. Uma das formas com que a capital demonstra seu poder é pelos Jogos Vorazes, competição anual em que um garoto e uma garota de cada distrito são selecionados a lutar até a morte. Para evitar que sua irmã participe, Katniss se oferece em seu lugar, no lugar da irmã, né? Até onde ela estará disposta a ir para ser vitoriosa nos Jogos Vorazes? Então, são 2 de cada distrito que vai e eles ficam lutando entre si para sobreviver e eles vão morrendo, né? Vão morrendo. E aí o último que fica vivo é o que ganhou. E aí tem todo o glamour ali de ter ganhado a disputa, né? Então, esse é o contexto do filme. Como nós poderíamos usá-lo para fazer uma introdução nesse tema? Então, coloquei aí, vamos ver. Então, ficou assim. Na célebre trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, o Estado autoritário de Panem reprime os motins populares por meio da repressão e da realização dos chamados Jogos Vorazes. Então, aqui, ó, nesse primeiro período, o que ela fez? O que a pessoa fez? Ela contextualizou o filme. Porque você tem que pensar o seguinte, se a pessoa não tiver assistido, ela tem que ter pelo menos uma noção. Então, o que nós precisamos quando nós pegamos uma obra? Nós resumimos o máximo possível, pegando aquilo que eu quero usar a meu favor na introdução, certo? Então, o poder autoritário aí, ele reprime os motins
por meio da repressão e da realização dos chamados jogos vorazes. Aí ela continua dando uma explicação melhor. Olha, o evento anual é televisionado e a violência selvagem imposta aos participantes é construída de modo a aparentar culpa dos distritos e repreender revoltas contra o status quo. O status quo é a ideia, né? Aí agora aqui, ó, aqui começa a contextualização para a atualidade ou para a realidade. Então eu tenho que pegar o repertório, a obra, o poema, a citação, a música, não importa o que eu vou usar e contextualizar para aquilo que eu quero, para o tema. Então ela fala, paralelamente, ou seja, ligando o filme à atualidade, a propaganda política é um grande mecanismo de manipulação midiática no Brasil, que usa de fake news e efeitos emocionais para alienar os leitores. Então, vamos lembrar os elementos da introdução exigidos? Então, primeiro, apresentar o tema. Então, o tema é propaganda política. Cadê o tema? Aqui o tema está apresentado, ó. Propaganda política. Segundo, o que é o segundo? A minha tese. Então, eu apresentei o tema já mostrando a minha tese. Olha aqui, ó. Que a propaganda política é um grande mecanismo de manipulação. Isso aqui é a tese. Então, é o segundo. E o terceiro, o que eu preciso? Apresentar os dois argumentos. Onde estão? Está aqui, ó. Primeiro argumento, o uso de fake news. Segundo argumento aqui, o uso de efeitos emocionais para alienar os eleitores. Então, para não repetir a palavra manipular, eu falei alienar. Veja isso, tá bom? Gostaram dessa introdução? É isso aí, era só uma ideia para vocês, mais uma ideia de tantas que eu já trouxe para vocês perceberem, tá? Como que nós podemos usar o repertório. Então, a partir de agora, nós vamos sair da introdução, porque vocês já estão craques para fazer a introdução, e vamos para o desenvolvimento, que nós chamamos de D1 e D2, ou seja, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, certo? Então, no desenvolvimento, eu vou usar o D1, e o D... Ai, difícil escrever com esse negócio aqui. E o D2. O que eu vou desenvolver agora, Rose? Eu fiz a minha introdução, quebrei a cabeça. Agora eu tenho que partir para o próximo parágrafo. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Simples, muito fácil. Você vai pegar o primeiro argumento lá, lembra? Era o quê? Fake news. E vou desenvolver a fake news, sobre a fake news. Depois, no segundo parágrafo, ou no terceiro, no caso, no segundo do desenvolvimento, ou seja, no D2, eu vou desenvolver o quê? O que nós falamos lá atrás? Por exemplo, né, usando esse exemplo dessa introdução que eu fiz, os efeitos emocionais que as propagandas políticas usam para alienar o eleitor, certo? Então, aí tá fácil, não tá? Bom, mas assim como a estrutura da introdução, como a introdução tem uma estrutura, o desenvolvimento também tem, claro, né? Melzinho com açúcar. Eu vou fazer pelo menos 3 períodos. O que é um período, Rose? Você vai da letra maiúscula até o ponto. Isso é um período. Eu vou da letra maiúscula até o outro ponto. Isso é um outro período. Aí eu vou da letra maiúscula até outro ponto, é outro período. Pronto, 3 períodos. Então, Rose, eu vou construir no meu parágrafo de desenvolvimento 3 períodos? Sim.
No primeiro período, eu vou fazer o tópico frasal. No segundo período, eu vou comprovar o meu argumento. E no terceiro período, eu vou concluir o meu parágrafo, vou concluir a minha ideia, vou concluir o meu argumento. Fácil, não é? Muito fácil. Fácil, fácil. Não se desespere, nós vamos estudar isso aqui bem devagarzinho, como nós fizemos na introdução. Eu só quero que você comece a se habituar, não é? A perceber, começar a entender essa estrutura. Hoje eu só quero isso, que você saiba que o parágrafo vai ter um tópico frasal, vai ter uma comprovação e vai ter uma conclusão. Ok? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver como isso funciona. Bom, então eu trouxe um texto aqui, não se desesperem, tá? Eu só vou mostrar como funciona essa estrutura dentro do parágrafo. Então, aqui eu tenho aqui a introdução, tá? A introdução. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, então aqui eu tenho um repertório, né? Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, aqui está a tese. Isso acontece devido, então aqui nós temos o primeiro argumento, devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, e aqui nós temos o segundo argumento, em azul, e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente, ou seja, aos mais ricos, tá? Então, aqui tem uma introdução com toda a estrutura que nós estudamos. Agora, nós vamos partir para o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento nós temos aqui, em vermelho, o tópico frasal. O segundo período aqui, uma comprovação. E o terceiro período, deixa eu ver se é o terceiro. Aqui o terceiro período, que é a conclusão do parágrafo, ou seja, é a argumentação da pessoa, certo? Então, olha, o que eu vou desenvolver, Rose? No meu desenvolvimento, eu vou pegar lá o primeiro argumento, que é a concentração de sala de cinema nos grandes centros urbanos, e vou desenvolver aqui. Vou praticamente repetir esse argumento, abrindo mais um pouquinho. Então, olha, é relevante abordar primeiramente, então aqui é um elemento coesivo, né? Você pode usar só primeiramente, poderia ser o primeiramente na frente. Primeiramente, é relevante abordar que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Segregar, separar, né? Elitista, elite, ricos. De modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. O que eu fiz aqui no tópico frasal? Repeti o meu argumento. Só que aqui na introdução eu faço bem resumido. Então, a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Aqui eu já abri mais, eu já falei a mesma coisa, só que mais aberto. Esse é o tópico frasal. Eu estou repetindo para o meu leitor o meu argumento. Então, eu estou dizendo o quê? Que as cidades brasileiras foram construídas num viés, com um objetivo para os ricos. Quando foram construídas as cidades brasileiras, não foram pensadas para o pobre, mas para o rico. Dessa forma, os centros culturais, ou seja, os cinemas, os teatros. Por exemplo, aqui em Goiânia, onde tem um teatro? Se você for lá no Mar de Germana, tem um teatro lá? Se você for lá na Vila Mauá, tem um cinema? Não. Onde que está o cinema? Lá no centro da cidade. Ou seja, onde os mais ricos moram próximos. Setor Bueno, setor Marista mora ali perto.
Fica fácil para eles. Mas é fácil para uma pessoa lá no Mar Germano, lá no Teatro Rio Vermelho, por exemplo? Não, né? Então é isso que ela está dizendo. Percebe que ela falou a mesma coisa lá de cima? E aí vamos para o segundo, em azul. O segundo é a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, a esse pensamento cultural, fala de cultura, fala de um pensamento. Então, a Constituição Federal não está sendo cumprida, por quê? Porque há um pensamento de que a arte deve ser direcionada aos ricos. Então, o que ela fala aqui, ó? Paralelo a isso, ó, um elemento coesivo, você pode usar ademais, em segundo lugar. Você falou primeiramente, agora você pode falar em segundo lugar. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. O tema é a democratização do cinema no Brasil. Então, ela usou aqui a palavra-chave, democratização. Mas, olha, eu quero que você observe é o tópico frasal. Ela apenas repetiu o que ela disse lá em cima. Tá vendo por que é fácil? Só que você tem que pensar, usar outras palavras, abranger, abrir mais um pouco o seu argumento. Então, ela falou, olha, esse pensamento, há uma concepção, um pensamento cultural de que a classe pobre, as pessoas de baixa renda, não precisam de arte, elas não se importam com a arte, elas não gostam. Isso limita a democratização da cultura e do cinema no Brasil. É claro, porque se as autoridades, se a elite, se as pessoas pensam, não, o pobre nem gosta de cinema, para que nós vamos pôr um cinema lá? Deixa o cinema só aqui na elite, entendeu? Isso limita, isso barra a democratização do cinema. E aí, voltando lá na introdução, olha como está casado. Ele disse que a tese dele, isso aqui está comprovando a tese de que a garantia do direito da Constituição Federal não há o cumprimento. Não se cumpre isso. Percebe? Então, não se preocupe, eu só quero que vocês comecem a ter flashes, né? Percebam isso, esse tópico frasal. Aí depois ela vem e comprova isso com um dado, depois aqui embaixo ela vem e comprova com um livro, que se você não leu, eu te peço encarecidamente, leia esse livro, deve ter ele em PDF, pede a sua mãe para comprar, chama Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é uma mulher analfabeta, que aprendeu a ler. Não vou te contar a história. A história é muito linda, você vai chorar ao ler esse livro, Quarto de Despejo, se você ainda não leu, tá bom? Então, eu só queria trazer assim, nós estamos iniciando agora a questão, saindo da introdução, vamos entrar no desenvolvimento. Eu queria que você tivesse esse contato aí com o desenvolvimento, tá bem? Então, beijinhos para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Ok? Beijos!